Ô, professor Renan, não dá para escutar o que você está falando. Tá me ouvindo agora? Sim. Então, bom dia para você. Ô, Rita, obrigado. Dá para sossegar o facho? Não está sossegado coisa nenhuma. Então, vamos lá, ô Cambada, vocês podem, por favor, tirar o caderno, que eu vou continuar passando a matéria. Ô, pessoal de casa, eu vou passar o microfone por enquanto. Depois que eu terminar de passar, quando for explicar, eu visto ele novamente. Vai!
E depois você vai entrando sem licença, meia hora atrasada, é assim mesmo? Eu estou absolutamente chocado. A pessoa entra atrasada e nem licença pede. Deve estar escrito mãe Joana aqui na minha testa. Em casa da mãe Joana. Não, eu não estou brincando. A próxima vez você faz favor de licença, senão não vai entrar. Te faço voltar embora. Ô tio, o que tá escrito depois de batalhas de? Grânico e Galgamela. Obrigado.
primeira frase? Como é que é? Qual que é a primeira frase? Aqui? Helenismo, fusão das culturas ocidental e oriental. Aqui. Vou falar agora Kabbalah, né? Tio, o que está escrito depois de Babilônia? Pérsia. Obrigado. Quero ser.
É verdade. Documento de aula. Brasil. Por isso, coração já começou a bater. Minha mãe vai fazer eu sei falar com a dona Selma. Aula de história dos gatos. Eles não perdem aqui. Que carinha que realiza desejo, Jean Dallan. Ô, Jantar, vamos lá. Ô, pessoas, seguinte. Oi, Bruno. Filipe II, que havia conquistado a Grécia logo após a Batalha de Queroneia, em que ele derrotou a infantaria tebana, o batalhão sagrado, acabou sendo assassinado cerca de 2 anos depois, durante a festa de casamento da filha dele. Até hoje, não existe uma explicação muito clara da razão pela qual Filipe II foi morto, inclusive porque ele foi morto por um dos membros da sua guarda pessoal. Ele foi assassinado por um de seus seguranças, um oficial do exército chamado Pausanias, que o matou com uma facada na cabeça. E apunhalou ele aqui na nuca. Inclusive, durante muito tempo, essa história ela é tão absurda. Essa história é tão absurda. Como é que o rei da Macedônia é morto, e morto nessas circunstâncias, na festa de casamento da filha dele, por um membro da sua guarda pessoal, ainda por cima com uma facada na cabeça. Então, durante muito tempo, acreditou-se que isso era lenda. Só que, nos anos 70 do século XX, uma equipe de arqueólogos conseguiu encontrar a sepultura da família real macedônica, na cidade de Pela. E lá eles identificaram o sarcófago com os restos mortais de Filipe II. E, de fato, o crânio dele tem a marca da facada que ele recebeu. Pegou aqui, ó. Você ia perguntar alguma coisa, filho? Interpovos, casamentos interpovos. E aí, com a morte de Filipe II, o trono passou para o filho dele, Alexandre, herdeiro do trono, que ficou conhecido na história como Alexandre o Grande. Alexandre herdou o trono, não tinha nem 20 anos de idade. Durante essa transição, inclusive, algumas cidades-estado gregas, lideradas por Tebas, tentaram romper a Liga de Corinto e se separar da Macedônia. Alexandre combateu essa tentativa de rebelião e ordenou que a cidade de Tebas fosse totalmente incendiada. A cidade de Tebas foi totalmente destruída. Uma única casa que ele pediu que não fosse destruída, a casa do poeta Píndaro, de quem ele era fã, né? Foi o único patrimônio de Tebas que ele não mandou queimar. Que ele... Oi? Pode destruir a casa da minha mãe, só não destrói nesse canto. Né? Destruiu a cidade de Tebas inteirinha. Tá? Para, inclusive, mandar um recado para as outras cidades gregas, né? Que não tentassem se revoltar contra a hegemonia macedônica, porque senão seria isso que ia acontecer. Bom, após submeter novamente as cidades gregas, Alexandre deu início à expansão do império. Né? O grande projeto de Alexandre, que aliás era o grande projeto do pai dele, só que o pai dele não viveu, acabou sendo assassinado, né? Não viveu para isso. O grande projeto de Alexandre era conquistar o Império Persa. Né? Fazer o caminho de volta, fazer o caminho contrário, né?
Os persas haviam tentado conquistar a Grécia e foram expulsos. O projeto do Alexandre era conquistar a Pérsia e anexar a Pérsia ao mundo grego. Então ele iniciou, logo no começo do seu reinado, ele iniciou um longo ciclo de conquistas que acabou fazendo do Império Macedônico o maior império que já havia existido até então. Durante milênios, Alexandre foi considerado pelos historiadores o maior conquistador de todos os tempos. Porque durante aproximadamente 11 anos de guerras ininterruptas, vejam, Alexandre ficou 11 anos em campo de batalha, basicamente a maior parte do seu reinado. Pronto. Ele ficou 11 anos em campo de batalha, conquistando territórios para o seu império. Tá? Ele conquistou o Egito, conquistou a Fenícia, conquistou a Anatólia. Inclusive, um detalhe, no Egito, o Egito fazia parte do Império Persa. O Egito havia sido conquistado pelo Cambises. A gente viu isso quando estudou Pérsia. O Egito era uma província do Império Persa naquela ocasião. Alexandre expulsou os persas do Egito e anexou o Egito ao Império Macedônico. E ele acabou sendo considerado pelos egípcios um libertador. Apesar de ele ter anexado o Egito ao império dele, né, o fato de ele ter expulsado os persas do Egito fez com que ele fosse considerado pelos egípcios um libertador. E em função disso, ele acabou sendo coroado no Egito sucessor dos faraós. Havia no Egito um templo dedicado ao deus Amon-Ra, no oásis de Sivá. E nesse templo, os antigos faraós eram coroados. No momento em que Alexandre expulsou definitivamente os persas do Egito, ele foi levado até esse templo e lá foi coroado o sucessor dos faraós, lembrando que os faraós eram figuras divinas. O Egito era uma teocracia. Então, a partir do momento em que Alexandre é coroado sucessor dos faraós no Egito, ele passa a ser considerado também uma figura divina. O Império Macedônico passa a ser uma teocracia. Na verdade, o Império Macedônico já tinha componentes teocráticos, porque Alexandre o Grande considerava-se sucessor dos deuses por parte de mãe, né? Ele considerava-se descendente dos deuses por parte de mãe. Bom, também conquistou a Babilônia. Aliás, ele morreu na cidade de Babilônia. E a Pérsia. Todo o Império Persa, tá? Ele derrotou sucessivamente o rei Dario III nas batalhas de Grânico e Galgamela. Inclusive, na batalha de Galgamela, o exército persa tomou um couro tão grande do exército de Alexandre que o imperador persa, Dario, fugiu, deixando a família dele para trás. Deixando a esposa e as filhas para trás. Elas acabaram sendo feitas prisioneiras de Alexandre, e não só Alexandre ordenou que elas fossem tratadas com todas as honras da realeza, como ainda se casou com uma das filhas de Dario III. Oi? Por que o quê? Porque ele não queria nada que pudesse atrasar a fuga dele. Leva para você. Estou contando para eles a história de Alexandre o Grande. Vem com uma surpresa agradável, né? Aham. Já tem uma surpresa desagradável. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que fez isso na casa do Leandro? Não foi aquela hora que você bateu a mão no copo de café que espirrou café para todo lado? Não tinha café. Não tinha? Então fui eu mesmo que babei. Calma o seu ponto para mim. É Que o Renan tem trauma de café. Conta para eles o que você fez comigo uma vez. Uma vez ele chegou aqui, a gente chegou de manhã e falou assim, bom dia primeiro, né? Aí chegou e falou assim, tava pondo café para mim, falei, quer que pôs esse café? Quero. Pôs o copo, e eu conversando com ele, com a garrafa, ao invés de jogar o café no copo, joguei na mão dele. Queimou tudo. E ele fica bom. Aquele dia que eu chego aqui, você quer que põe café? Não, obrigado. Ô tio, conta no Kinder Ovo que você tá contando. É surpresa desagradável. Kinder Ovo vem com uma surpresa boa dentro. Vocês não podem ser chamados de Kinder Ovo porque são surpresa chata. Alguns. Alguns. Alguns que ele quer dar de presente. Tô brincando. Eu não tô brincando, não. Eu não tô brincando, não. É tudo um bando de estrupício.
É. Falo. Ô, gentaiada, como eu estava dizendo a vocês, Alexandre não só ordenou que a esposa e as filhas do rei da Pérsia fossem recebidas ali, tratadas com todo cuidado, com toda a dignidade, como ele ainda acabou depois se casando com uma das filhas do rei da Pérsia, exatamente para justificar o controle dele sobre o antigo Império Persa. Porque, veja, o Império Persa depois, então, vai passar a fazer parte do Império Macedônico. E ele segue com as suas conquistas, ele vai avançando sobre o Oriente e conquista Afeganistão, Irã, né, o que hoje é o Irã, Paquistão e Índia. Ele chegou até a região ocidental do território indiano, que é a região ali do Vale do Rio Indo. Após derrotar os indianos, mesmo o exército da Índia tendo uma elefantaria, ao invés de cavalaria, né, ao invés de cavalos, os soldados da cavalaria indiana lutavam montados sobre elefantes. Aliás, foi a única vez que a estratégia militar de Alexandre não funcionou tão bem, porque a estratégia militar do Alexandre era a seguinte: formar, eu vou mostrar depois o vídeo para vocês como é que era a formação do Império Persa. Formar os blocos de soldados, as chamadas falanges macedônicas, com aquelas lanças compridas, aquelas sarissas que podiam chegar até 6 metros de comprimento. Contei que vocês estavam em casa, né? E nem todo mundo estando em casa presta atenção. Só que o único momento em que essa estratégia não funcionou muito bem foi justamente na Batalha da Índia, por conta dos elefantes. Mas ainda assim, Alexandre acabou sendo vitorioso. Oi? Sim, era isso mesmo. Bom, a principal característica do Império de Alexandre, só para constar aqui, gente, é importante que se diga, o Alexandre não viveu tempo suficiente para organizar a administração do império dele. Ele morreu com 33 anos. Ele pegou febre tifoide, é uma doença transmitida pela urina do rato, e acabou falecendo em 323 a.C. em Babilônia, na cidade de Babilônia. O Alexandre, gente, não teve tempo suficiente para organizar a administração do império dele. Por quê? Porque todo o período em que ele reinou, ele esteve envolvido em guerras. Ele assumiu a coroa, já teve que entrar em conflito com as cidades gregas que tentaram se rebelar contra a Liga de Corinto. Logo depois de derrotar as cidades gregas, ele partiu para a guerra contra o Império Persa. Ele foi conquistando Egito, Anatólia. Tá? Quando as guerras de conquista terminaram, aliás, terminaram contra a vontade dele, porque ele queria conquistar a Índia, ele só não partiu para a conquista da Índia porque os soldados dele fizeram uma rebelião para voltar para casa, exigiram que as guerras se encerrassem e o exército voltasse para casa, depois de 11 anos de batalha. E só por isso ele interrompeu as guerras de conquista, por conta dessa, porque por ele continuaria avançando em direção ao Oriente, Índia, China. Esse era o projeto dele. Quando ele morreu, ele não havia organizado a administração do império e nem deixado um herdeiro, porque a esposa dele estava grávida na ocasião em que ele morreu. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu exatamente, nem com a esposa, nem com o bebê, depois que Alexandre morreu. Por quê? Depois que Alexandre morreu, o império foi dividido entre os seus generais. Como ele não tinha herdeiros, os próprios generais do exército de Alexandre dividiram os territórios do império entre si. Então, por exemplo, Ptolomeu, o general Ptolomeu, ficou com o Egito. E ali teve origem, no Egito, a dinastia ptolomaica, da qual Cleópatra fazia parte. Cleópatra, que na verdade era Cleópatra VII, o Egito teve 7 rainhas com o nome de Cleópatra, todas elas da dinastia ptolomaica. Cleópatra era uma descendente do general Ptolomeu, general de Alexandre. O general Antíoco ficou com o território da Ásia, né? A maior parte ali, Síria, Mesopotâmia,
partes do Império Persa, ficaram ali com o general Antíoco. Esse império se fragmentou. Tá? E surgiram ali os chamados reinos helenísticos. Depois, nos séculos 2 e 1 antes de Cristo, o Império Romano acabou conquistando a maior parte desses reinos helenísticos. Então, a maior parte do que era o Império de Alexandre, depois passou a fazer parte do Império Romano. Ok? Mas no Império de Alexandre tem uma característica importante que a gente precisa mencionar, que é isso aqui, ó. Uma estratégia cultural que o Alexandre adotou, que ficou conhecida como helenismo. Helenismo vem de helênico, que significa grego. Tá? Na verdade, vem de Hélade, que é o território da Grécia. Tá? Tudo aquilo que é helênico é grego. Né? Vem da Hélade. Alexandre acreditava que a melhor estratégia para manter o seu império unificado seria promover uma fusão, um caldeirão cultural dos povos que ele havia conquistado, entre os povos que ele havia conquistado. Então, o que ele vai fazer? Qual a primeira estratégia que ele vai adotar? Fundar nas regiões conquistadas, fundar cidades e fazer dessas cidades centros de difusão da cultura grega. Então, geralmente, essas cidades tinham bibliotecas, tinham escolas, tinham ateliês de arte, né? E nessas cidades, então, centros de difusão dos costumes, da arte, da filosofia, da literatura grega eram instalados. Alexandre, muito modestamente, punha o nome dele nessas cidades. Eram as famosas Alexandrias. Uma dessas Alexandrias ainda existe. É a Alexandria do Egito. Aliás, é a única das Alexandrias que ainda existe com esse nome. Chama-se Alexandria. Fica no norte do Egito, na região da foz do rio Nilo. É a mais famosa de todas as Alexandrias que ele fundou. Por quê? Porque tornou-se a mais importante. A partir de Alexandria do Egito, toda a cultura grega se difundiu pelo mar Mediterrâneo. Inclusive, em Alexandria do Egito, ficava a famosa Biblioteca de Alexandria, que continha o acervo de toda a cultura grega na antiguidade. Estima-se que, quando a Biblioteca de Alexandria pegou fogo, no século V depois de Cristo, ela tinha entre 50 e 100 mil livros, o que era um número absurdo para a época. E em Alexandria também ficava o Farol, na ilha de Faros. Farol, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, construído já durante o reinado dos Ptolomeus. Tem uma cidade que Alexandre fundou, que ele não botou o nome de Alexandria. Foi uma cidade que ele fundou na Índia, no Vale do Indo, porque na Batalha do Vale do Indo, o cavalo dele morreu. Alexandre tinha um cavalo chamado Bucéfalo, que ele capturou na natureza e ele mesmo adestrou, ele mesmo amansou aquele cavalo. Botou o nome na cidade de Bucefália. Tem base? Pois é. Ficava mais ou menos no que hoje é o Paquistão, fronteira entre Paquistão e Índia. Tá? Além da fundação dessas cidades difusoras de cultura grega, Alexandre também promoveu casamentos entre os povos, entre gregos e orientais. Porque, na verdade, o que o Alexandre queria não era só levar a cultura grega para o Oriente. Ele queria também trazer a cultura oriental para o Ocidente, para o mundo grego. Então, por exemplo, para inspirar os demais gregos e macedônicos, ele mesmo se casou com uma princesa persa, né, com a princesa Roxane, filha do rei da Pérsia. Junto com ele, milhares de soldados do seu exército se casaram com jovens orientais, especialmente persas. Também incentivou o comércio. Ele abriu as estradas do Império Persa para o comércio, né? Ele colocou em circulação as moedas do Império Persa, porque havia no Império Persa uma moeda, que era o dárico,
Só que boa parte dessas moedas ficava guardada, ficava entesourada nos cofres do imperador. Então, o que o Alexandre fez? Ele tirou essas moedas dos cofres e colocou essas moedas em circulação como forma de incentivar a atividade comercial. E ele também admitiu estrangeiros no seu exército. O exército macedônico não era formado só de macedônicos e gregos. Ele permitiu que soldados persas também depois, claro, depois da conquista do Império Persa, ele permitiu que soldados do Império Persa fossem admitidos no exército macedônico. Então, essa estratégia adotada pelo Alexandre, ficou conhecida como helenismo, permitiu que a cultura grega se difundisse pelo Oriente. Até hoje nós encontramos remanescentes da cultura grega no Paquistão, no Afeganistão, na Índia, no Irã, na Turquia. Então, por exemplo, existem ruínas gregas famosíssimas na Jordânia, no Oriente Médio. Na Índia, na cidade de Gandhara, durante séculos existiu uma escola artística lá inspirada na tradição artística, na tradição escultórica dos gregos. Isso permitiu que a cultura grega se perpetuasse. E depois, quando os romanos conquistaram os reinos helenísticos, eles consolidaram essa difusão da cultura grega em toda a bacia do Mediterrâneo, e é graças a isso que, até hoje, a civilização ocidental tem na cultura grega um dos seus pilares, um dos seus fundamentos, uma das suas bases de sustentação. Ok? Perguntas? Eu estava pesquisando ali um vídeo sobre um vídeo da Batalha de Gaugamela. Tem o filme do Alexandre. Tá? O filme tem 2 horas e tanto, quase 3 horas, mas é muito bom. Claro que não. Mas, então eu vou colocar, na verdade, um pedacinho que mostra a cena da Batalha de Gaugamela, só para vocês verem como é que era a estratégia da formação das falanges. Oi, querida. Alexandre. Tão criativo quanto o próprio Alexandre, que punha o nome dele nas cidades que ele fundava. Né? E quando não era o nome dele, era o nome do cavalo dele. Eu vou olhar depois no meu celular o arquivo e já falo para vocês. A Tiliane pediu para eu mandar ontem para ela, eu acabei esquecendo. Demora não. É coisa rápida, são só 5 minutos. Tem 2 horas e 55 o filme do Alexandre, mas vale a pena assistir. Eu acho que é isso.
só um detalhe, pessoal, essa composição aí, essa está mostrando o Império Persa, né? Mas do outro lado, essa composição aqui, né? Tem aqui. Isso é uma falange. Cada falange era composta, se eu não estou enganado, por 256 soldados. Cada soldado portava uma sarissa, que é aquela lança de 6 metros de Ô tio, se eu pegar essa lança e fizesse o que ele fez assim, ia acontecer. Eu me ajudo. Ô, peso do pegou. Você faz assim. Como? Elas eram de madeira maciça e a ponta era de ferro. Então, o que acontecia? As primeiras fileiras que dobravam a sarissa para frente eram as fileiras de ataque. Exatamente. As fileiras do meio e as fileiras do fundo eram as fileiras de defesa. Porque o que acontecia? Se a primeira fileira tombava, né, se a primeira fileira, a outra imediatamente já dobrava, né, já tombava a lança para frente. E aí o que acontecia? Por exemplo, como as sarissas eram muito longas e a falange marchava em bloco, a sarissa, por exemplo, era capaz de defender a falange dos ataques dos arqueiros. Porque a maior parte das flechas não conseguia, do exército inimigo, não conseguia atingir os soldados no chão. Elas batiam nas sarissas e eram desviadas antes. Oi? Não. Bom, vamos lá. Era prático, pessoal, era praticamente impossível derrotar uma falange macedônica. Né? E assim, cada falange tinha 256 soldados, mas o exército macedônico tinha milhares de falanges. Vamos lá. Olha lá. Esse é o exército persa. Esse é o rei da Pérsia, Dario III. Tem um detalhe, vocês vão ver que os carros de guerra do exército persa, em cada roda tinha uma espada. A espada era para ir cortando as pernas dos soldados do exército inimigo que estavam no chão. Aqui as falanges. Vocês podem observar que elas estão todas em bloco. Persa à esquerda, macedônico à direita. Sim. Esse é o Alexandre. Não. Esse é o Bucéfalo.
Quem quiser ver como é que a história termina, assiste o filme depois. Eu só queria mostrar para vocês como é que funcionava a formação do exército persa, do exército macedônio, e por que era praticamente impossível derrotar esse exército. Acho que ficou claro. E como eu disse para vocês, a única vez em que o exército macedônico foi assim, não foi derrotado. Na verdade, Alexandre nunca chegou a sofrer uma derrota. Tá? Ele sofreu muitas perdas em uma dessas batalhas, que foi na batalha do Rio Indo, contra o príncipe indiano Poros. Tá? Mas ainda assim, ele conseguiu derrotar os elefantes do exército indiano. Hã? Com as falanges. As falanges. O problema do elefante em campo de batalha é o seguinte, não é como o cavalo que você consegue parar. O cavalo você consegue parar e consegue direcionar a marcha dele para onde você quer. O elefante, você solta ele, ele vai. Tá? Bom, aí, o que eu vou pedir para vocês? O que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Sim, sim. É nessa linha, nessa linha. Vamos ver se vai carregar a apostila, né? Aqui. Módulos. Prestem atenção nas orientações que eu vou dar. O que é? Vou falar nada não, acho melhor eu ficar quieto. Oi, filho. O Império Tártaro-Mongol de Gengis Khan. Peraí. Só um detalhe. É melhor esclarecer essa resposta. Você tem 2 critérios para avaliar a extensão territorial de um império. Áreas contínuas e áreas descontínuas. O que é isso? Áreas contínuas. É uma extensão só. É um território só. Meu querido, dá para você parar antes que eu perca a minha paciência e te coloque para fora? Não quero saber, não quero que faça. Você está na sala de aula, você não está na sua casa. Não é para ficar brincando. Quer brincar de Spider-Man, vai ser na sua casa, tá? E não é na minha aula. Guarda esse negocinho que você fez. Agora, senão eu vou tomar ele de você. Para tudo tem um limite. Inclusive para a minha paciência, que já se esgotou há muito tempo. Em áreas contínuas, ou seja, um bloco territorial só, foi o Império Mongol de Gengis Khan. Em áreas descontínuas, ou seja, em mais de um continente, foi o Império Espanhol. O Império Espanhol, em áreas descontínuas, foi o maior que já existiu. Áreas contínuas, um bloco territorial só. Áreas descontínuas, você tem um pedaço aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Tá? Então você pega o Império Mongol. Foi basicamente o continente asiático inteiro e mais um pedaço da Europa. Só que um bloco de terra só. Aí você pega o Império Espanhol. A Espanha tinha territórios na Europa, na América, na África, na Ásia. Se juntasse tudo, dava mais do que o Império Tártaro-Mongol. Só que o Império Tártaro-Mongol era um bloco territorial só. Os domínios estavam todos ligados territorialmente. Tá?
Tarefa para agora. É 61, 62, né, que a gente acabou de ver? Com uma observação, um detalhe. Vocês vão receber daqui uns dias o que é tarefa selecionada? Não, o que é que vocês vão receber para fazer? Tarefa selecionada? O número 7, vocês não vão fazer agora. O número 7 desse 61, 62 aqui. Deixa eu falar. O número 7, vocês vão fazer em casa, em folha separada. Exatamente. Só que aí tem um detalhe, você não vai simplesmente fazer na apostila. Você vai fazer em folha separada para entregar como tarefa selecionada. É isso? Sim. Só, mas assim, deixa eu falar, como vai ser só isso? Eu espero que seja uma coisa bem feita. Completa. Que Aristóteles foi um dos maiores filósofos que a humanidade já produziu. Não me venham com meia página sobre Aristóteles, que eu não vou considerar. A obra do cara é uma das mais importantes para a história da humanidade. Não me venham com 5 linhas falando do Aristóteles, não. O Aristóteles, olha, eu quero pelo menos, um lado de folha de fichário inteiro. Dá umas 22, 25 linhas, dependendo do tamanho. É isso aqui, é isso aqui, ó. Pelo menos um assim. Oi, filho. Olha. Oi? Sim, eu mando para casa junto com você e com o 0 que você vai levar. Agora eu quero todo mundo em silêncio. Agora eu quero todo mundo em silêncio, porque eu vou corrigir essa tarefa ainda hoje.
É porque ele dorme na aula. Se entregar trabalho, sim. Tipo assim, né? Você sabe disso? Bernardo? Para de tirar foto. Eu. Mas eu tô, né? Bora. Oi?
Tá difícil nada, tem tudo aí na frente. Você não vai fazer uma. Chama de Vernet. Puxa a boa bonita elegante. Lacrou.
Dormindo. Você acabou de falar também que no Venezuela ele queria brincar. Ele queria brincar com não, peraí. Até que Léo, Leonardo, Terminou? Senta aí. signos que vão pegar. Com 5 anos de não, é assim. É assim, aí o Leonardo tem que pegar o vídeo na escola. Olha o vídeo. Depois de ver o vídeo. Mas eu não sei. Se você for falar, é só ler, e aí aqueles vídeos, qual seu signo criativo? Aprendeu a ler. Eu mandei lá, eu disse que eu perdi. Ô, é cada um no seu lugar. Viu? Guarda o seu celular. Alex, todo na caixa. Se precisar chamar a sua atenção de novo, vai sair.
Escreve na letra, não. Você gosta. Posso corrigir? Depois eu tenho que resolver. Isso aqui, ó. Eu não vou fazer isso. Tem leque do inglês, comprou um negócio do slide de cá. Vou fazer isso. Vou fazer um vídeo. Vou fazer agora Exercício número 1. Quais foram as medidas que Filipe II tomou no período em que governou a Macedônia? O que você foi? Você não vai achar mesmo. Não é esse móvel. Esse móvel. Se a pergunta é sobre fixação, você vai achar sobre fixação. Não é possível que você não tenha esse parágrafo. Eu acho que Felipe, o que você colocou? Você vai guardar tudo isso agora e vai pegar a sua apostila e vai grifar as respostas, do jeito que eu estou mandando. Você vai pegar a apostila 7, volume 7, grupo 8. Você pode guardar tudo isso que está em cima. Caderno, agenda, tablet. Você não vai precisar de absolutamente nada disso em cima da sua mesa. Esse reloginho azul,
e rápido, porque eu não tenho o dia todo. E seus colegas não precisam ficar esperando a tua enrolação. Agora você vai pegar o caderno, o volume 7. Qual que é o número da página? Página 140. Pode voltar um pouco. A resposta do número 1 é esse aqui. Você vai grifar e vai escrever aqui. Número 1. Você grifa com isso, João. Já está em cima da mesa. A resposta da 1 está na página 127, o segundo parágrafo. Como governante da Macedônia, Filipe II modernizou a região, construindo estradas e fortalezas e incentivando o comércio. Também organizou um poderoso exército que seu filho Alexandre herdou. Viu, pessoal de casa? Para quem não fez ou não acertou, quer dizer, se não fez é uma vergonha, né? Se não acertou é uma vergonha também, mas é uma vergonha menor. Exercício 1 é esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar Ctrl+C, Ctrl+V e jogar no bate-papo. Não, não consigo. Não. Não sei, talvez. 2. A decadência da Grécia, que teve início a partir do século IV a.C., é explicada, entre outros fatores, pelo quê? Sim, 2 é a letra A. Vai lá na página do exercício e marca 2, letra A. É para marcar o parágrafo inteiro, meu filho. É. Até aqui. Põe aí, número 1. Vou indicar que esse é o número 1. Agora, o número 2, a gente assinalar. Dois é a letra A. É para marcar a letra A, João. A número 2 é a letra A. 3. As conquistas de Alexandre o Grande fizeram surgir o maior império conhecido até então. Explique essa afirmação. O que a senhorita colocou? Alexandre conquistou um imenso território que abrangia terras no Ocidente e no Oriente, formando o maior império da história. Sim, deixa eu só ver qual é o parágrafo para avisar. Vocês estão precisando de ajuda aí? Eu estou ouvindo uma conversa. Tá. Página 129, terceiro parágrafo. Página 129, terceiro parágrafo. Vai, João. Página 129. Vamos marcar a resposta da 3. Cento e 129, terceiro parágrafo. Grifa aí. Isso. Até aqui, ó.
Até o final dessa linha aqui. Pronto. Página 129, terceiro parágrafo. Já falei. Eu comecei a ler esse livro aqui. Eu queria ler primeiramente, porque achei que você se interessaria também. Muito bom. O professor de médio em si, ela entraria da idade séria. Sim. Pelo que eu vi aqui, tem um fragmento de Édipo Rei também. Tá lendo a parte do Édipo Rei, né? Na verdade, é o livro 2. Termina quando o Édipo fica cego, quando o médico fica cego, e começa com Calíope contando a tragédia de Édipo. Sim. Calíope era a musa da poesia épica. Como se caracterizava a administração do Império Macedônico por Alexandre o Grande? Você não está usando essa apostila agora não, João. Pode guardar ela. Oi? Não, mas você não vai precisar do desenho agora. Não, mas não precisa ver agora. Quer ler para mim, por favor? Sim. Essa daí, número 4, né? Vai ser a 129, o último parágrafo. Não, é porque vocês não estão prestando atenção. Não, é porque... Gente, pelo amor de Deus, eu fui tão claro que a resposta da 3 está na 129, no terceiro parágrafo. E a resposta da 4, 129... Grifo isso aqui. Cento e 29, quarto parágrafo. Ô tio, Oi? a 3 é a 129, o segundo parágrafo? Terceiro parágrafo. Ah, obrigado. Terceiro parágrafo começa assim, ó, de 336 a 323 a.C., Alexandre conquistou, achou aí? Aham, obrigado. Beleza. E a número 4 é o parágrafo seguinte, o último da 129. 5. Assinale a alternativa que identifica na história da Grécia Antiga
o conflito entre as diversas cidades-estado que acabou enfraquecendo o povo e tornando-o alvo de investidas estrangeiras. 5, letra E. Guerra do Peloponeso. Cinco é a letra E. Vamos ver a 6. Complete as frases. Em 338 a.C., as tropas macedônicas derrotaram os exércitos de Tebas e Atenas na... Escreve aí no espaço da letra A, João. Batalha de Queroneia. Lê qual? Já eu deixo você ler a letra B. Batalha, falta a letra A. De Queroneia. Queroneia. Letra B, o que você colocou? Filipe II realizou conquistas e deixou para seu filho o sonho de conquistar a... Conquistar o quê? Pérsia. Isso. Não. É na B, você escreveu na C. Aliás, tem um acento em Pérsia. Aqui. Vai, Pérsia. Do jeito que está aqui, ó. Aí mesmo. Isso, muito bem. É isso mesmo. Deixa eu ler aqui de baixo. Alexandre o Grande, quando criança, foi aluno de um grande filósofo. Como é que esse filósofo chamava? Aristóteles. Vai, João. Letra C, Aristóteles, do jeito que está ali. Vai, João. Aí. É. Não, aqui. Já te mostrei, aqui. Aristóteles. Isso, tá indo, vai. Isso. Oi? Próxima. Pode entrar, fica à vontade. Logo após a morte de Filipe II, as cidades gregas revoltaram-se e tentaram acabar com o quê? Liga de Corinto. Ó, pode botar ele para escrever, que se apertar vai, viu? Depois que eu dei uma de doido aqui, escreveu tudo. Fica uma beleza. Olha que belezinha. Nada como o piti do Renan para fazer as coisas funcionar. Pergunta para a Adriele se eu estou mentindo. Estou mentindo, Adriele?